Ibaxé, ô! E Baxé, Ibaxé! gente. E aí, Rogério? Ibaxé! A gente continua falando sobre guerreiros, não é? É, vão Sobre abaixando da lutas. espada. Pois é, o Baxé aqui apostos para discutir temas quentes, não E é? esse tema que a gente resolveu escolher é um tema que tem um aquecimento específico, né? Ele tem uma quentura própria. Porque a história Exatamente. de Jacadi é uma história que está no Odu Ifá Oxemeji. E é uma história extremamente interessante. É uma história talvez menos bonita do que interessante, né, Rodrigo? A gente já contou algumas histórias É, aqui muito bonitas, mas essa é uma história mais interessante, mais complexa, talvez, do que bonita, mas ela guarda consigo, traz consigo uma série de circunstâncias que eu acho que são muito interessantes para a gente analisar. Né? quando a gente pensa um pouquinho na história de Jacadi, apesar dele ser um personagem que a gente vai ver, ele diz muito, ele fala pouco, mas ele diz muito. E a É, gente tende a achar que ele é um tanto quanto caricato, mas quando a gente vai analisando um pouquinho mais a fundo, a gente vai entendendo o que Ifá quer dizer para a gente, apresentando esse personagem num Odu Ifá, não é? Num dos últimos, dos grandes Odu Ifá, um dos últimos dos 16 grandes Odus, dos 16 meses, não é? O Xemeji é o penúltimo. Não é? E essa história, ela está registrada em um livro de um autor chamado Cromwell Ibiel Samaru, que tem uma obra extensa sobre Ifá, muito rica, tanto do Ifá, sobre o Ifá da Nigéria quanto do Benin. Ele era um autor, se eu não me engano, do Benin, e que ele se propôs a fazer uma obra, infelizmente ele não conseguiu terminar, né? Eu não sei se ele é falecido, uhum. mas ele não publicou os 256 do Ifá, mas ele buscou publicar é, é, o que pôde e publicou, se eu não me engano, das 16 famílias de Odu, pelo menos, se eu não me engano, 14. Não é? Uhum. 12 ou 14. Eu acho que E são, é um autor que não foi. acho que foram 12, né? Os quatro 12, né? últimos é, os quatro últimos não foram. Ele não lançou. E é um autor que não foi publicado no Brasil, como a gente já falou algumas vezes aqui. A gente tem uma carência de obras sobre Ifá, especificamente, ou sobre cultura iorubá, propriamente dita, Sim. aqui no Brasil. Então, gente, fica aí para as editoras interessadas a dica aí. Cromwell Ibiel Samaru, tá? Ele tem, se eu não me engano, 8 ou 10 volumes publicados. Tá? E essa história que a gente vai contar é uma história que ele narra ali. E o Samaru ele tem uma iniciativa interessante de pegar os poemas de Ifá. Ele é um autor africano, ele tem contato com os poemas de Ifá e trazê-los para o formato de prosa, Uhum. fazendo como se fosse uma certa narrativa em cada Odu. Então ele conta a trajetória daquele Odu, desde ele no Orum até ele no Aie, as circunstâncias que ele passou, não é? Os significados que a gente pode tirar das histórias, dali as obras que foram realizadas e algumas outras histórias que complementam os significados dos Odus. E, Rodrigo, Tá? É uma obra muito interessante. na esteira do que você está dizendo, aqui no Brasil a gente tem realmente uma carência muito grande de publicações ligadas ao conhecimento de Ifá. Então, são poucos os livros publicados aqui no Brasil. Na semana passada nós comentamos, por exemplo, o livro do Ney Lopes, né, Ney o Ifá Lopes. Lucubi, que nós lemos, é um excelente livro, mas ainda não temos no Brasil uma publicação volumosa, uma publicação significativa como essa ou essas do Osamaru, mas também do Épega, do Popular, do Carengá. São autores que não escreveram sobre o universo de Fá. Eles colocaram no papel as histórias tradicionais dos Odu e Fá. Né? E isso é muito valoroso para o Babalaô, isso é valoroso para aqueles que estudam o entorno do conhecimento de Fá, e a gente tem que procurar essas referências fora. Também temos acesso às publicações anônimas, os chamados tratados, tratadões, né? As publicações anônimas que a gente conhece em Cuba, a gente conhece na Venezuela, são tratados publicados em espanhol,
não sabemos a autoria, sabemos, por exemplo, que Wilfredo Nelson, Wilfredo Nelson, que foi um homem extremamente importante para trazer Ifá ao Brasil, junto com o Zamora. O Nelson foi responsável por colocar no papel muito do que ouvia nas consultas de Ifá. Então nós temos certeza que o Nelson contribuiu um tanto, mas sabemos também que esses tratados são anônimos, tratados em espanhol de Cuba e da Venezuela, pelo menos. Dito isso, a gente está falando dessas coisas porque, primeiro, eu acho que a gente devia fazer isso toda semana, Rodrigo, porque a gente precisa dessas publicações, precisa de ter as traduções Sim. delas. Agora, uma outra coisa, que essas histórias que nós contamos e vamos pegando aqui a colar, essa particularmente, nós encontramos pelo menos 2 versões, foi isso, Rodrigo? A gente encontrou pelo menos 2 versões dessa mesma história, com pequenas variações, além da versão que a gente acabou criando na própria cabeça. A gente leu essa história há 20 anos atrás, e a gente acabou criando uma versão simplificada na cabeça. E é isso. Bom, vamos falar de Jacadi? Vamos conversar sobre a Jacadi. A Jacadi é um personagem interessantíssimo. Como a gente já falou aqui, não é? A Jacadi é um personagem, e repara, até onde se saiba, até onde eu saiba, o Rogério imagino que também, a Jacadi é um personagem. Tá? Ele não é uma divindade. Sim. Tá? Pode ser, inclusive, um personagem lendário da terra Iorubá, não é uma figura mítica, mitológica, tá? Isso daí fica pendente aí para a gente investigar ainda. Mas... ele poderia caber muito bem como uma figura, a figura do herói. Né? Exatamente. Ele podia ser o equivalente a Aquiles, Hércules. Ele é um semideus, é um personagem que aparece heróico nessas contagens de histórias míticas iorubá. Mas, descontando qualquer parentesco com Aquiles, ou com Hércules, ou qualquer coisa do tipo, e porque de forma nenhuma nós buscamos isso como forma de validar as histórias de Fá, não se trata disso em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, nunca, jamais, mas é só uma tentativa de aproximar daquilo que algumas pessoas já conhecem, né? Dos filmes, dos desenhos facilitar animados. A compreensão. Né? Vamos contar a história do Jacadi, naquela brincadeira de jogar um para o outro, e depois a gente dá uma pensada nessa história. Não é isso? Exatamente. Isso aí. Fernanda Del Valle Piccolo, Laura Zúñiga, olha obrigado. Só, Laura Zúñiga, bem-vinda, menino. Isso Laura aí, vai gostar dessa história. Começa. Importantíssimo, Laura. Presta atenção aí. Laura vai gostar dessa história. Bom, vamos contar a história de Jacadi. Ainda antes de contar a história, dizer que essa história, na verdade, não é uma. Né? Elas são pelo menos 2 grandes histórias reunidas em uma narrativa comprida. Né? A gente podia dizer dividida em 3 grandes atos. Né? 3 grandes atos, exatamente. Vamos contar a história de Jacadi. Dizem Oxé, Meji e Fá que a Jacadi vivia ainda no Orum e era uma criança intratável. A Jacadi tinha 2 irmãos e quando seus pais iam trabalhar, quando seus pais se ausentavam de casa, a Jacadi provocava os 2 irmãos menores para que eles brigassem. E os coitados dos meninos brigavam tanto, se desentendiam, até que um deles, uma vez, chegou a aleijar o irmão menor. E a Jacadi se comprazia disso, a Jacadi gostava disso. A Jacadi era uma criança intratável, intragável, e era uma criança violenta, bruta. Isso foi a vida inteira, até que a Jacadi se tornou adulto. E como adulto, ele se tornou um grande e invencível guerreiro. A Jacadi era conhecido por todos os cantos do Orum, mundo do invisível, né? Era conhecido por todos os cantos do Orum como o guerreiro invencível, aquele que nunca tinha sido derrotado. Exatamente. E ele adquiriu muita fama, porém, com essa fama, ele não adquiriu propriedades, e de cada vitória que ele conseguia nas batalhas que ele fazia, e ele promovia essas batalhas, anualmente haviam grandes festivais onde se desafiavam, as grandes divindades se desafiavam em combates, e a Jacadi sistematicamente vencia, e percebia que ainda assim ele não conseguia trazer coisas boas para sua casa, e vivia com muita angústia, com muita necessidade.
É importante a gente lembrar, falar aqui, que a Jacadi tinha uma relação muito próxima com seu pai. E o pai de Ajacadi, desde o início de sua vida, se preocupava muito com o bem-estar de seu filho. Quando seu filho começou a manifestar uma personalidade um tanto quanto complexa, o pai de Ajacadi faz uma obra com ele e implanta dentro de sua cabeça um machado. É um machado e uma bigorna, né? E uma crista de E galo. uma crista de galo, um machado e uma crista de galo. E isso faz com que ele acabe desenvolvendo a sua natureza conflitiva, a sua natureza violenta. Por conta das dificuldades que ele tem, os pais dele pedem a ele que ele consulte Ifá. E ele vai consultar Ifá, e Ifá recomenda a ele que ele faça um determinado ebó que ele não faz, não é, Rogério? Pois é, ele não faz o ebó. A Jacadi, ele, como todos os personagens que costumam ser teimosos, né, com o seu destino, ele sequer entende a necessidade de fazer o ebó. A Jacadi, ele, nesses torneios que fazia anualmente, ele derrotava todas as divindades, ele inclusive já havia derrotado Ogum. Ogum já havia sido derrotado por Ajacadi. Pois então, ele não fez chutar o ebó. O ebó que a Jacadi tinha que fazer, ele tinha que dar um cabrito para Exu e levar para Exu a espinha dorsal de uma serpente, que teria como função enfraquecê-lo. Esse era o objetivo. Além de servir a sua cabeça e também fazer um ebó, um sacrifício para o seu orixá. Ocorreu um novo ritual, um novo torneio de desafio a todos. E a Jacadi se colocou no meio da arena, como o primeiro guerreiro a provocar os outros. E todas as divindades pararam e assistiram a Jacadi. Ninguém aceitou o desafio de Jacadi. Só que quando essas coisas aconteciam, o guerreiro que se colocava no meio da arena apontava para qualquer um dos guerreiros que estivessem presentes para poder desafiá-lo. E a Jacadi então apontou para Ogum. Ogum? Justamente Ogum, o grande senhor da guerra. Apontou para Ogum e Ogum não teve alternativa senão se levantar e aceitar o desafio de Jacadi. E aí começa a luta de Ajacadi com Ogum. Só que desta vez, Ajacadi, alertado para fazer ebó, não tinha feito ebó e Exu estava presente. Pois é, mas Ajacadi, como todos nós, tinha uma divindade que o protegia. E essa divindade, assim como seu pai, se preocupava muito por conta do seu temperamento e daquilo que ele poderia estar obtendo com o seu modo de vida. Então, a sua divindade protetora vai até Exu e implora a Exu que ajude a Jacadi, apesar dele não ter feito o ebó que ele deveria fazer. E explica para ele toda a dificuldade, todo o receio que eles têm. E Exu, então, vai ao torneio para poder assistir ao desempenho daquele que não fez ebó. Mas Exu está sensibilizado, não é? Sobretudo porque o orixá de Jacadi disse a Exu que ele iria fazer o ebó, que ele poderia ajudar ele, que ele iria cumprir depois, que as coisas realmente eram complicadas. E acontece que a Jacadi, ao se ver perante Ogum, o confronta e eles se atracam. A Jacadi imediatamente agarra Ogum e o ergue no ar. E, para sua surpresa, tomba no chão com Ogum sobre si. E, nesse momento, envergonhado, a Jacadi diz a Ogum: eu não consigo nem dimensionar o tamanho da desonra que eu estou sofrendo. Por favor, encerre a minha vida. E, nesse momento, Exu entra em cena e diz: isso não pode acontecer. É EUO, é tabu que a Jacadi seja derrotada. Porque Exu provocou a queda de Jacadi. Né? Exu criou uma artimanha extremamente interessante. Exu, com o seu olhar, né, apenas com o seu olhar, fez com que a Jacadi caísse no chão. Ogum
caísse em cima dele, a Jacadi não entendeu. A Jacadi pede para que Ogum retire sua cabeça. E Exu entra em cena e diz, não, porque aí Exu faz a terra tremer. Exu promove uma escuridão no Orum e todas as divindades se assustam, não sabem o que acontece. E então Exu corre aos pés de Olodumare e diz, Babá, veja, a Jacadi foi derrotada e Ogum está para cortar sua cabeça. E Olodumare disse, não, isso não pode acontecer. Vá lá, restabeleça a ordem, Exu, porque a Jacadi não pode perder. E Exu levou o comando de Olodumare para que fizesse um imenso ebó. O ebó levaria 200 homens, 200 mulheres, 200 vacas, 200 carneiros, 200 cabritos, 200 sacos de dinheiro e 200 objetos de riqueza. E esse grande ebó seria feito para que a Jacadi não morresse e a ordem fosse estabelecida. E assim aconteceu. E a Jacadi, então, conseguiu, com todas as riquezas presentes no ebó, voltar para casa, tendo algum ganho com suas vitórias. Imediatamente, com parte do que ele ganhou, ele atendeu algumas divindades e resolveu, então, que deveria vir para a Terra. E eis que vem já Jacadi, e vem do Orum para o Aie sem avisar ninguém, sem consultar Ifá e sem fazer ebó. Rodrigo, dá licença Diga. só. Encerra-se assim o primeiro ato. Isso, exatamente. Essa história, a gente podia dizer, essa história tem começo, meio e fim, e é a história de Jacadi. A gente podia terminar a história aí e começar a falar dela, porque ela já dá banos para manga. Só que ela continua, tem um segundo ato, porque isso tudo, essas cenas todas aconteceram no Orum. Tá? Então, a Jacadi, depois de acalmado, depois de pacificado as coisas, aí a Jacadi vem para o Aie. Desculpe, Rodrigo, só para poder encerrar. Não. Terminou o primeiro ato, começa o segundo ato. E ele chega aqui na Terra, solitário, isolado, e começa a sua vida. Diz que ele nasce aqui em um casal já idoso, que já não tinha mais nenhuma esperança de ter filhos. E ele nasce, e algum tempo depois, os dois morrem e não participam mais da história. A gente vai ver uns detalhes interessantes aqui. Uhum. A Jacadi cresce e revela a sua natureza como um exímio lutador. Aliás, não só um exímio, ou seja, um lutador competente, mas um lutador frequente. Ou seja, ele é conhecido por criar brigas, por criar confusões e por vencer as brigas aonde ele entra. Onde quer que estivesse, a Jacadi, que aliás nasceu com cabelos brancos, a Jacadi, aonde quer que estivesse, ele nasceu de um casal de velhos e nasceu com cabelos brancos. Ele sempre desafiava os outros para o combate e sempre vencia. A Jacadi já tinha vencido todos os grandes guerreiros e, não satisfeito, passou a desafiar os grandes reis. Já tinha desafiado e vencido os 16 grandes Obá daquele tempo. No retorno para sua casa, certa vez, depois de ter mais uma vitória, a Jacadi voltava para sua casa e encontrou no caminho com 3 sacerdotes de Ifá, que jogaram Ifá para a Jacadi sem que a Jacadi pedisse. E disseram que a Jacadi deveria fazer ebó, porque a Jacadi tinha vitórias em série, a Jacadi vencia, mas a Jacadi continuava só. A Jacadi continuava sem ter bens quaisquer. A Jacadi passava fome. E os 3 sacerdotes disseram isso. Você volta para casa e não tem o que comer. Sua vitória não tem sentido. Você precisa fazer ebó. E a Jacadi achou que aquilo era uma grande bobagem e, obviamente, não fez ebó. E ironizou, inclusive, porque os babalaôs lembraram a ele que ele tinha ebós pendentes no Orum. E ele ria, dizia, como é que eu vou para o Orum para fazer ebó? Eu não vou para o Orum para fazer ebó, como é que se faz isso? E efetivamente a passagem do Orum para o Aie estava fechada, ou seja, não havia trânsito de seres humanos entre o Orum e o Aie, a não ser pelo nascimento e pela morte. E a Jacadi segue sem fazer o seu ebó. No Orum, o pai de Jacadi, aquele lá do começo da história, muito angustiado com a Jacadi, procura o seu orixá para compartilhar
as suas angústias e para com que juntos possam produzir alguma ajuda para Jacadi. Então, o orixá de Ajacadi convida o pai de Ajacadi para sua casa à noite. Porque, veja, estamos agora no Orum, no mundo do invisível, que alguns chamam de céu. Estava lá o Egum, né, o pai morto de Ajacadi, que foi conversar com o orixá de Ajacadi e então se reuniram em sua casa. Porque de manhã, bem cedo, todos os dias, todos os irês, todas as coisas boas que existem no mundo vinham até o mundo e antes de vir, passava pela casa dos orixás para perguntar o que vocês querem que eu leve para seus filhos. Então, os irês, a riqueza, a fortuna, os filhos, a alegria, a felicidade, a saúde, todos iam para a casa dos orixás para perguntar o que vocês querem que eu leve para a casa de seus filhos. E aí, o orixá de Ajacadi, depois, né, da solicitação do pai morto, diz, eu quero que vocês possam ir até a casa de Ajacadi. E os irês disseram, não, nós não podemos ir à casa de Ajacadi. Toda vez que nós nos aproximamos da casa de Ajacadi, nós nos espantamos, porque Ajacadi é um homem furioso e nós temos medo de Ajacadi. E é por isso que nunca conseguimos nos aproximar da casa de Ajacadi. Tia Zaira também mandando beijo. Beijo, Tia Zaira, te amo. Tudo bom, Zé? Vai, Rodrigo. Pois é, e então o orixá de Ajacadi olha para o seu pai que testemunhou os irês dizendo isso e diz, você percebe a dificuldade? Todo dia eu tenho essa conversa com os irês. E todo dia eles me dão essa resposta. E aí eles dizem, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Das recomendações que os babalôs fizeram para Ajacadi, que está no mundo material, está no Aie, a única que ele fez foi de dar um galo para o seu pai. Exato. Por isso seu pai estava com tanta potência para ajudar ele. Bem lembrado. E aí, então, eles bolam uma artimanha para tentar fazer a Jacadi entender qual é o problema. Né? E o problema do Jacadi é interessante fazer um parênteses para a gente entender qual é o problema dele. A Jacadi está manifestando na natureza dele. A natureza dele é essa. Ele briga, ele é grosso, ele é bruto, e ele é forte, e ele é competente no que ele faz. Então, cara, tá de boa, ele tá tranquilo. Pois é, só que pela natureza que ele tem, ninguém consegue chegar nele para dizer, querido, você está errando aqui, você está errando ali, você está errando ali. E nem mesmo quem tentou conseguiu. Porque de verdade isso não estava ali para ele. Ele sentia fome, ele queria comer, não tinha dinheiro para comprar comida, isso incomodava ele. De resto, estava ok. Então o que acontece? O orixá de Ajacadi vai até o reino de Iku. E no reino de Iku, conversa com sua esposa, com a esposa de Iku, que é Arum, a doença. Iku é a morte. Porque assim, Iku é a morte, não é? A gente falou sobre isso, temos aqui um Ibaxé sobre Iku muito legal. Mas assim, então ele vai falar com Arum. Por que ele vai falar com Arum? Isso é muito interessante. Porque diz Ifá que Iku não vem ao mundo. Iku manda seus emissários. Então, ao mesmo tempo em que os irês vêm à Terra, os ibis também vêm, as negatividades também vêm à Terra. E, ciente que era impossível tirar a vida de Ajacadi, porque não poderiam matá-lo, ele pede a Arum que o assedie. E Arum vem à Terra e adoece Ajacadi. Adoece Ajacadi, que em poucas horas tem uma doença fatal, terminal, e ele entra em coma. Ajacadi fica num estado entre a vida e a morte. E por conta disso, o seu espírito se despreende e ele vai para o Orum. Vejam só, ele precisava, olha o artifício feito, olha o tamanho do negócio, um pequeno parênteses. Ele não fazia ebó, não queria saber de fazer ebó, nada, e não havia recurso para convencê-lo do contrário. Então, essas energias, espiritualidades, essas divindades, como queiram, o Egum do pai, o orixá de Ajacadi, né?
tentando intervir em seu favor, não podiam, porque os irês tinham medo de ir para sua casa. E ele não tinha feito o ebó no Orum. Então, o orixá dele, a Jacadi, promove alguma coisa muito grave, vai conversar com a doença para que a doença adoeça a Jacadi. E assim ver se ele consegue chegar a um estado capaz de ser negociável. Pois é, voltando desse ponto, a Jacadi, então, entre a vida e a morte, é pego pelo espírito do seu pai, que tinha ouvido que se reuniria com seu filho antes que o galo cantasse, naquela manhã. Exatamente, estaria junto do seu filho. Antes do galo cantar. E aí, o pai morto, a Jacadi entre a vida e a morte, se reúne com o seu orixá, o orixá de Jacadi, tá? Esperando que os irês viessem à casa do orixá de Jacadi. Colocaram a Jacadi atrás de uma esteira. Fica aí quieto e ouve, presta atenção. E aí, os irês chegaram para perguntar ao orixá de Jacadi: então, babá, o que o senhor quer que nós façamos? E o orixá de Jacadi diz: eu quero que vocês vão até a casa de Jacadi. E os irês, como faziam todos os dias, responderam: nós não vamos. Nós temos medo de Jacadi. Nós não queremos nos aproximar da casa de Jacadi. Nós não queremos nem nos aproximar da rua em que mora Jacadi. Foi o que eles disseram. E vão-se embora. E quando eles vão-se embora, eles tiram a esteira e falam: tá vendo? Entendeu agora? E a Jacadi, chocado com aquilo dali, vem à Terra, entendendo um pouco melhor que a sua força, a sua competência, que as vitórias, que apesar de obter vitórias, era por sua forma de ser, e inclusive por sua atitude belicosa, que ele não conseguia obter realizações na vida. Porque é muito interessante esse pedaço da história, porque a doença acomete a Jacadi e não há ninguém ao lado dele para ajudar ele. Nem e filho, por isso mulher, é feita amigo. essa artimanha com a doença, porque a doença seria capaz de parar ele e ninguém faria nada em favor dele. Deixado no aí, você vê que a Jacadi, olha, estão movendo uma logística no mundo espiritual para apoiar a Jacadi, que é algo digno de nota. Mas, ao mesmo tempo, no mundo material acontece o oposto. Exatamente. No mundo material, as pessoas se portam como os irês. Eu não quero saber da Jacadi. A Jacadi briga. Toda vez que eu vou lá, eu apanho. Eu não quero saber disso. Aí ele está passando mal, o problema é dele. Desculpa, não dá para lidar com ele. Não é? E assim ele acorda ciente de que precisa, então, domar a sua força, diminuir a sua força, para com que ele possa, então, a partir daí, começar a usufruir de um destino melhor. Olha que interessante, ele era vitorioso, mas o destino dele não era bom. A Jacadi acorda, né, se lembrando de tudo que tinha acontecido e entendendo o drama pelo qual passava. Então, a Jacadi resolveu fazer o que sempre fazia. E agora começa o terceiro e último ato dessa história. Encerra-se aí, eu acho, né, Rodrigo, o segundo ato, quando ele é isso aí. volta, mais uma vez, ele volta do Orum. E a Jacadi, então, vai novamente desafiar reis em batalha. Ele faz ebó. Sim, não, claro. Quando ele volta, sabendo, aí ele faz o ebó. E como claro. ele tinha... Como ele pega as propriedades que ele deixou no Orum. Exatamente. Que ele ganhou muito no ebó que ele fez lá. Ele usa isso aqui na Terra e faz ebó. Boroboia, Rodrigo, isso aí é ponto fundamental, é claro. Aí ele entende que tem que fazer ebó, é claro. E ele faz o ebó, faz o ebó para Exu com um cabrito, entrega lá a espinha dorsal da serpente para Exu e tal, e vai fazer o que sempre fez, desafiar mais um rei para o conflito. E aí acontece. Ele desafia o rei se posta em sua frente. A Jacadi, pela descrição, a gente estava conversando sobre isso com as traduções em inglês e espanhol, mas parece, a Jacadi pega o rei e levanta no alto. Só que quando levanta no alto, ele ouve Exu dizer, cai no chão.
se joga. Se joga. E a Jacadi cai no chão. Ele cai no chão com o rei por cima. E todos... E imediatamente Exu faz a terra tremer. Faz os galos colocarem ovos. Faz as galinhas cacarejarem de manhã. Cantarem de manhã. As mulheres que estavam para ter filhos entram em trabalho de parto. O mundo todo se inverte, todos desesperados, numa escuridão completa. E aí Exu entra dizendo: olha só o que está acontecendo. A Jacadi não pode ser derrotada. Isso não pode ficar assim, gente. Esse homem não pode ser derrotado e ficar no chão. Esse homem é um guerreiro invencível por mandato de Olodumare. Temos que fazer um ebó para poder botar a Jacadi de volta em pé. E aí eles repetem algo similar ao ebó que fizeram anteriormente, ou seja, pegam a riqueza toda que tem ali e botam nos pés de a Jacadi, que se levanta, pega aquilo e mete o pé. E ele repete isso para todos os reis da terra iorubá. E repete o mesmo estratagema, a mesma artimanha, não é? Aquela coisa, é quase circense, é muito interessante isso, porque ele esse é um ponto, né, interessante, porque ele se engaja na luta. Ele se atraca com seu adversário e tomba. Porque ele não pode não entrar na luta, porque senão ele não estaria cumprindo o seu papel. Mas ele não pode se engajar na luta, porque se ele se engajar na luta, se ele der uma pancada qualquer, ele ganha. Ele vence. Então ele faz essa artimanha para com que não haja chance dele ganhar. E assim ele vai e alcança uma riqueza incalculável, porque para cada reino que ele vai, ele praticamente pega a riqueza que havia instalada naquele lugar. É fascinante. E assim, a Jacadi... É fascinante que a Jacadi... Vai, desculpa, vai. E assim a Jacadi segue, não é? E toca a sua vida e se torna próspero, envelhece, não é? E envelhecendo e tendo todo o aprendizado que ele teve, ele percebe que ser lutador, apesar da sua aptidão, apesar de sua capacidade, apesar até mesmo do mandato de Olodumare, ele tem isso, não é? Ele entende que ele não deve ser lutador. Então, com as riquezas que ele angaria, ele abre uma escola e chama pessoas para estudarem Ifá e se formarem com o Babalaô ali. E aí ele acaba, não sendo na Terra um sábio, tal qual se espera que um dos mais velhos discípulos de Orunmilá, como a gente falou no começo, seria. Rodrigo, o fascinante dessa história é que a Jacadi, toda essa trajetória de a Jacadi, que a gente pode separar em 3 atos para tentar entender melhor o movimento da coisa, termina com a Jacadi fazendo aquilo que desde o princípio estava sendo dito para ele. Ele tinha um destino de ser adivinho. Ele tinha um destino de ser um sacerdote de Ifá. E ele não cumpriu esse destino porque ele tinha uma naturalidade, né, que o levava a se tornar um grande guerreiro. A facilidade de se tornar um grande guerreiro. E, portanto, ele não renunciou àquilo que parecia ser óbvio, que era lutar e vencer sempre, né, mas não conseguiu, com isso, se tornar o sacerdote de Ifá. Uma coisa que a gente falou ele tinha um orixá. Isso não está muito claro na história, no caminho, mas a gente conclui que a sua cabeça estava prometida para Orúmila. A gente não sabe, isso não está dito em nenhuma das 2 tradições que nós vimos. Nós não sabemos se ele era filho de um outro orixá ou se era filho de Orúmila, um outro orixá que abriu mão de ter o seu filho para que entregasse para Orúmila, ou se o tempo todo esse tal orixá era Orúmila. Tem uma pessoa aqui me mandando um abraço, um beijo. Olha só que bom. Bom, obrigado. Um beijão. Eu não vi o nome ali, passou aqui, eu não vi o nome. Aliás, quero mandar um abraço, um beijo, muito obrigado. Quero mandar um abraço para o Robson, que está vendo a gente. Grande abraço, Borobó e Buxixé, Robson. Borobó e Buxixé, Buri. Que bom. Que bom. E a gente, com isso, termina a história de Jacadi, que está em Oxemeji, e que é uma história magnífica, né,
falando sobre muitas coisas que agora a gente pode começar a pensar, né, Rodrigo? Vamos começar a levantar questões a partir da história de Jacadi. Leva daí. Deixa só para a gente ter uma noção da importância dessa história nesse Odu. O Odu Oxemeji, os Odus, assim como as pessoas, têm muitos nomes, tá? E muitos apelidos. Então é natural que a gente conheça o mesmo Odu por muitos nomes, e isso é um elemento muito interessante na cultura de Ifá, porque apesar das diferenças que a gente já conversou entre Ifá cubano e Ifá nigeriano, muitos dos apelidos são os mesmos, então você se pega conversando com pessoas de outros troncos, vamos dizer assim, não é? Pelo menos é muito interessante esse traço. Não é? E um dos apelidos que Oxé Meji tem é Ixegun Meji. Ixegun é a palavra iorubá que significa vitória. Tá? Então a gente pode dizer que Oxemeji é um Odu que fala muito dessa dinâmica da vitória, tá? E a gente sempre valoriza muito a possibilidade de obter vitórias naquilo que a gente se envolve. A questão é, qual vitória? Vitória, do que se trata essa vitória em Oxemeji? Porque é em Oxemeji que nós dizemos que perdendo se ganha. É um provérbio bem conhecido de Oxemeji. Perdendo se ganha. Então, se trata de que vitória é essa? Né? Do que estamos falando quando mencionamos vitória a partir de uma história como essa? Pois é, porque a gente pode muito facilmente perceber que a vitória de Jacadi, que é algo frequente, ao qual ele tem facilidade, ele tem a bênção. A gente poderia, inclusive, se a gente quisesse falar um pouco mais livremente, mais artisticamente, dizer que esse personagem simboliza vitória, simboliza Ixegun. E Ixegun é um dos ireis. Não é? Quando ele conta que as coisas boas vêm do mundo espiritual para o mundo material, também vêm as coisas negativas. Não é? Essas coisas boas a gente chama de ire, positividade. As coisas negativas, em geral, a gente chama de ibi ou osobo. Né? E elas estão dialogando sempre com aqueles que a gente chama de Ajogun, ou seja, aquelas divindades que contribuem não para a continuidade da vida do ser humano, mas para o seu fim. Então, a gente poderia dizer que não é a consulta de Ifá, a literatura de Ifá, quando a gente vai interpretar uma história de Ifá, o primeiro recorte que pode ser posto é se aquela história está sendo apresentada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas é muito interessante a história de Jacadi, porque ele permite que a gente faça a reflexão de que esse recorte que pode ser feito numa consulta de Ifá, ele não significa ser bom ou mal. Porque o Jacadi traz consigo o Ixegun na mão, ele obtém vitórias sistematicamente, mas essas vitórias não se traduzem em realizações para ele. O que eu estou chamando de realização? Realização é aquilo que a gente faz, que compõe com o nosso destino e faz com que a gente possa ir à frente, que a gente possa dar outros passos, que a gente possa nos tornar mais elaborados e caminhar, como a gente costuma dizer, mais em direção ao nosso melhor destino possível. Então, a Jacadi, apesar de ter a ocorrência da vitória sistemática, ele não conseguia avançar para conquistar as coisas mais básicas. Não é? E é muito interessante porque é uma história que fala dessas coisas básicas. Fala que os ireis, os maiores ireis, são a saúde, a prosperidade, né? E a prosperidade não usa esse termo, mas a saúde, a riqueza, a família, o dinheiro, que dinheiro não é riqueza. Não é? Esses são os objetivos que a gente deve buscar na vida. A vitória pode ser algo que nos leva a isso. Mas como saber se determinada vitória está ou não contribuindo para isso? Né? A história de Jacadi mostra para a gente uma pessoa que não tinha contexto. Ele não tinha um contexto para operar. Ele simplesmente manifestava a natureza que ele tinha e, assim, por algum acaso, essa natureza dele obtinha resultados no mundo, que era a vitória, derrotar o seu inimigo. E o personagem Jacadi é um personagem extremamente interessante por algumas razões. Esse aspecto de ser representativo da vitória, de ser capaz de vencer, mas é uma vitória estúpida, uma vitória sem planejamento, uma vitória sem propósito.
E o fato de haver vitória sem propósito é que torna a história de Jacadi dramática. Porque ele vence sistematicamente e não sabe exatamente por quê. Ele não tem nenhum interesse com essa vitória. A vitória é praticamente a realização muscular de sua capacidade, porque não há projeto, não há um princípio motor, nada faz a Jacadi se mover, a não ser a sua força muscular e a sua capacidade de vencer um adversário. Aquilo não é feito para angariar qualquer coisa, é uma vitória em si mesma. É a derrota do inimigo por ela própria. Não, isso sem significado nenhum, isso é vazio. O drama de Jacadi é um drama existencial para todos nós, porque ele diz: precisamos ter projeto. A gente precisa saber o que está fazendo aqui, porque nós, sem um projeto, sem um objetivo, nós teremos vitórias em sequência sem sequer entendermos do que se trata. Então a gente não pode desejar vitória por elas próprias. Essas vitórias, elas devem vir porque elas devem trazer algo consigo. O drama de Jacadi é ter vitória, uma atrás da outra, não conseguir jamais ser derrotado, isso não significar nada. Nada. Porque ele não tem projeto, ele não sabe o que quer, não sabe o que deseja. A ponto de, frequentemente, quando eu conto essa história, eu suspeitar que, e aí, por favor, entendam, principalmente os babalaôs queridos que estão nos ouvindo, entendo que aí já é uma elaboração que eu faço a partir da história, mas que eu sempre compartilho com o Rodrigo. Talvez o Jacadi, sem saber, inconscientemente, quisesse ser derrotado. Porque depois de tantas vitórias em sequência, sem saber exatamente por que esse desejo de vitória, talvez ele quisesse ser derrotado sem saber também disso. Então, essa história e esse personagem de Jacadi, a gente está tratando de um primeiro grande aspecto. Fala para nós todos da necessidade que temos de ter projetos, para que nossas vitórias façam sentido. Né, Rodrigo? Exatamente, porque eu vi a Laura que falou que realmente a questão de vencer a qualquer preço é algo que não leva a lugar nenhum, mas eu acho que a questão é até um pouco maior, porque não é que ele vença a qualquer preço, ele vence qualquer coisa. Ele vence naturalmente. Não é quase uma pulsão. E ele se joga no combate de forma pulsional, ele se atira porque é aquilo que ele faz e é aquilo que ele está ali. E eu acho muito interessante a gente pensar isso numa sociedade em que o individualismo fala muito alto. Porque a simples realização do desejo, a busca por vitórias fúteis, não é? A desarticulação de propósitos, ela é algo que é muito comum. Né? O Mário falou aqui, eu conheço vários Jacadis, tem muito Jacadi por aí. Muitas pessoas que dão certo na vida, porque assim, é importante a gente entender o contexto com que o Oromila está falando. Não é? O Oromila conta para a gente do nosso destino, ele diz o seguinte: olha, todo mundo nasce sem lembrar, né, do que foi que se planejou fazer, da sua história pregressa, a gente não lembra. E o nosso trabalho aqui em larga escala é tentar refazer esse entendimento, ou melhor, viver aquilo que a gente entendeu que deveria viver aqui. Tá? Então, assim, isso não é um... Entendo, por favor, eu sou um religioso. Tá? Isso não é algo que eu entenda que se aplica para mim, ou que se aplica para o Rogério, porque nós temos uma determinada fé, uma determinada filosofia de vida. Tá? Eu acredito que isso se aplica a todo mundo. Então, todo mundo aqui nasce sem saber o que está fazendo aqui. E vai buscando conforme o tempo passa e a vida se mostra. Algumas pessoas acertam sempre. Sempre. Tem uma facilidade muito grande de obter resultados nas coisas. E isso não é ruim. Eu vi também que o pessoal perguntou aqui, mas o Irê, Vitória é um Irê, mas aí ela só vira um Irê quando eu tenho um projeto? Calma. Né? Porque assim, Irê é algo que, apesar de aparecer na história como personagem, é algo que na consulta de Fá é operacional. Ela ajuda o Babalaô a entender o que o Oromila está dizendo ali. É nesse sentido que eu digo. E Xegun é um Irê, porque é uma pessoa que faz uma consulta. Oromila pode dizer pra gente: olha, entenda o Odu ou os Odus que aparecem aqui sob o viés da positividade da vitória.
Então, se a pessoa está vindo aqui dizendo, cara, olha, eu preciso arrumar um emprego, e Oromi ela diz, olha, e Xegun, ele está dizendo, cara, você vai ter vitória na sua busca. A vitória que a gente está falando e o projeto que o Rogério fala é algo maior, tá? É algo ligado ao destino, ou seja, é um planejamento um pouco mais amplo do que essas nossas decisões cotidianas que a gente tem que tomar, apesar de fato também nos ajudar nessas decisões. E uma outra questão que essa história levanta em cima disso que você está pegando, aliás, eu queria dizer que pararam de aparecer para mim os comentários, tá, gente? Então, desculpa, eu não vou poder acompanhar, parou aqui. Congelou para mim. Mas, Rodrigo, a partir disso que você falou, tem uma coisa muito interessante. Por quê? A Jacadi vencia. O que é que nos faz pensar que a Jacadi está errado em suas escolhas? Por que que nós podemos dizer que a Jacadi, de alguma maneira, não estava bem? Bom, o que a história nos diz é que, nos diz como leitores da história, como aqueles que ouvem a história. A Jacadi, não fez o ebó. A Jacadi, 2, não consultou o Ifá. Né? A Jacadi, ele seguia a sua naturalidade. Mas o que é interessante dessa história, porque essa história tem umas armadilhas, né? Porque a Jacadi vencia. Se a gente pudesse extrapolar a ideia de vitória, imagine alguém que consegue fazer coisas em sua vida. Alguém, por exemplo, que trabalha, tem um emprego, um bom trabalho, ganha muito dinheiro. Né? Como é que você vai dizer para essa pessoa que tem um trabalho, que ganha muito dinheiro, né, que a vida dela está errada? E ela vai dizer, não, eu estou ganhando dinheiro. Mas você pode perguntar para essa pessoa, talvez, mas isso faz sentido para você? E aí talvez a pessoa responda sim, mas essa pessoa precisa consultar a Ifá para saber se de fato ganhar dinheiro, ter as vitórias superficiais em sua vida, se isso realmente faz sentido em sua vida. Porque a armadilha dessa história é que a Jacadi vence em sequência. E talvez é muito curioso você dizer para aquele que é invencível, perca. Ele vai dizer, mas por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque isso é contrariar minha natureza, já que eu sempre posso vencer ele com tanta facilidade. Eu venço Ogum, e se eu venço Ogum, eu posso vencer qualquer um. Por que eu vou ter que me sujeitar a uma derrota provocada por mim mesmo? Mas Ifá diz a ele, quer dizer, Ifá, o Orixá diz, Egum diz, todo mundo diz, perca. Exu diz, perca. Porque esta derrota faz ele perceber que essas vitórias não tinham sentido. E que a partir de sua derrota, ele começará a perceber novo sentido e redirecionará a sua vida. Isso é de uma riqueza e de uma complexidade para poder colocar em nossas vidas cotidianas. Como é que a gente vê isso acontecer em nossas vidas? Como a gente vê isso acontecer nas vidas dos outros, muito próximos de nós? Porque, olha só, a história coloca a vitória em uma dimensão muito interessante, uma dimensão quase instrumental. Tá? Porque, assim, a Jacadi obtinha vitórias, mas não obtinha resultados das vitórias. Exato. A Jacadi passava fome. A Jacadi ficou doente e ninguém tratou ele. Ele entrou em coma. Né? O Rogério falou, o Arno pegou ele, mas passou dias. Foram alguns dias para ele chegar ao estágio de entrar em coma. Então, assim, a gente não pode querer colocar essa dimensão que a gente está falando de Xegun da vitória, tentar encaixar isso numa frase curta para poder colocar no tweet. Não tem como fazer isso. Porque isso é algo muito profundo, porque isso está ligado, sobretudo, aos resultados que a pessoa obtém das vitórias que ela tem na vida. Tá? A vitória, ela tem que tender a ela tem que ter um objetivo, ela tem que tender a alguma coisa. Porque senão ela é simplesmente uma demonstração de competência marcial. Por vezes, até mesmo de brutalidade. E essa brutalidade ela pode ser física, mas ela pode ser intelectual, ela pode ser emocional. Não é? Porque quando a gente fala de vitória, e a gente quando fala de vitória, a gente lembra ou de oposição, não é? Obstáculo, ou de adversário mesmo,
a gente normalmente vai pensar nisso, né? Um festival de luta, e eu vou lutar com George Foreman contra Muhammad Ali, né? Rumble in the Jungle, a gente está achando que é uma coisa dessa, mas assim, vitória, que o Urmila fala aqui, é isso que você sente quando seu vizinho xinga você e você quer acabar com ele. E você fala um monte de desaforo para ele. E você sai se sentindo vitorioso e ele fica mal ou não, tá? Mas você sai com aquele sentimento. E você levou o que para casa? Desavença. Você levou insatisfação. Mas você foi muito competente em operacionalizar isso para prejudicar o outro. Você obteve a vitória. É disso que a gente está falando. Uhum. Vitória é isso. Eu preciso obter um determinado resultado, eu vou lá e pego. Eu vou lá e crio algum recurso para obter isso daí. Não por menos, só um detalhe, não está no contexto aqui, mas assim, o Shemesh é também o Udu onde o dinheiro vem à terra, tá? Isso, só para ficar no ar aqui. Inclusive, tá? na ordem das histórias que a gente tem, essa história está exatamente antes. Né? Pois é, porque a gente tem que pensar nisso, não é? A gente tem que pensar que isso que a gente está falando aqui, eu usei o exemplo do dinheiro, mas do vizinho, mas se a gente pensar em dinheiro, a gente vê isso direto. Uhum. Não é? Ou seja, eu obtenho o ganho que eu quero, independente do que aconteça no processo disso. Não é? A minha empresa tem muitos lucros, mas eu detono com o meio ambiente. Não é? Para tirar um pouquinho dessa dimensão pessoal, que às vezes é um pouco complexa. Às vezes a gente joga um pouco mais radical, joga mais na raiz da coisa, a gente entende melhor do que o Urmila está falando com projeto, com contexto e com vitória aqui. Tá? Independente da natureza e da história pessoal de qualquer um, isso que o Urmila está chamando dos ireis aqui na história de Ajakadi, tá? São coisas essenciais para a vida humana na Terra. Uhum. Vamos colocar dessa forma. Tá? O ser humano ele não precisa somente de nutrientes e água para sobreviver. Uhum. Né? O ser humano ele é um ser de acalento. A gente falou disso, né, na nossa live sobre cuidado, da importância do cuidado, das relações. A Jacadi, olha que interessante. O pai com que a Jacadi dialoga não é o pai do qual ele nasceu no Aie. É o pai dele no Orum. Orum. O pai dele no Aie e a mãe dele no Aie, por serem idosos, saem da história e não participam do contexto. Por que isso? Isso é para deixar claro que a Jacadi não tem família. Porque família é importante para o ser humano. Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala de contexto, a gente imediatamente aciona a imaginação. E acha que projeto é a carreira, é a viagem, entende? Essas coisas todas que são muito importantes. Por favor, não descuidem dessas coisas. Tá? Mas não é isso. No frigir dos ovos, quando eu fico doente, eu preciso de alguém que cuide de mim. Exato. Eu preciso de alguém que lembre de mim. Eu preciso de alguém que lembre de mim. Eu preciso de alguém que lembre de mim com boas lembranças, que digam, cara, porra, tô com saudade do Rodrigo, será que ele tá bem? Pô, ele não tá bem, ele precisa de ajuda, eu preciso ajudar ele, porque ele me ajudou quando eu precisei. Tá? Então, é dessas coisas que a gente está falando. A gente precisa lembrar que os paradigmas de Fá, eles são muito simples. E Fá, eu digo sempre, o paradigma de Fá não é metafísico, é agrário. É agrário, é agricultura. Então, assim, eu boto a sementinha, eu rego no dia seguinte, eu tiro a erva daninha, eu tenho a paciência de esperar o fruto amadurecer. Isso é vida. E é o cuidado diário, né? O cuidado, a observação cuidadosa que se faz todo dia. Exatamente. Porque trata-se então, o Urmila está falando para a gente com essa história que a gente precisa sim qualificar as nossas vitórias. Esse é o ponto. Vitória por vitória, não é nem a vitória a qualquer preço, vitória por vitória, ela pode se tornar um vício. Um vício. Tá? Tipo jogo. Né? O cara ele acredita que vence, ele acredita que vence, ele acredita que vence, e isso é muito complicado. E a gente precisa entender o seguinte, diante dos pequenos recortes das vitórias, ou seja, a vitória na vida financeira, na vida material, ou mesmo a vitória na vida familiar, nos grandes recortes da nossa vida, elas se somam. A ausência de uma vitória impacta na presença da outra. Tá? A Jacadi era grande, forte e famoso. E passava fome e adoeceu à beira da morte. Se não fosse
Se a doença não fosse uma artimanha do seu orixá, tá? Ou seja, se a Jacadi fosse uma pessoa como eu e vocês, exposta à enfermidade, e a gente está vivendo muito isso agora, ele teria morrido. Uhum. Ali teria sido o fim da história da Jacadi. Ele adoeceu, entrou em coma e morreu. E aí voltou para o pai chorou com ele no Orum, e a história que se contaria seria outra. É fascinante a gente perceber que a Jacadi, ele mais de uma vez precisou conhecer a derrota para então ter, de fato, o encontro com o seu destino, que então a gente poderia dizer que é a grande vitória de cada um de nós. Então, mais de uma vez, e é interessante perceber que há uma conspiração, né? Praticamente fazem uma intervenção para a Jacadi, quando o orixá, o Egum, os irês participam de um consórcio para dizer, olha só, tá vendo? É isso aí que está dando errado, os irês não vão à sua casa. Então, a Jacadi precisa estar entre a vida e a morte. E isso é articulado não por maldade, mas isso é articulado para o seu bem. Quem faz isso é o orixá dele, que vai ao reino de Ku, que manda Aaron, que o adoece, ele fica entre a morte, a vida e a morte, para poder perceber qual era o seu grande problema. E uma segunda vez, ele tem que fingir suas derrotas. Então, é uma relação com a percepção da sua vitória como um problema, e como a derrota, como essa ideia de derrota, na verdade, como a grande alternativa. Tem uma coisa que eu gosto muito dessa história, Rodrigo, que é a imagem de todas as manhãs bem cedo, né? E nós devemos acordar às 4 horas da manhã para fazer orações, e isso se explica em Oxemeji, porque os irês estão vindo à terra e vão passar nas casas dos orixás perguntando o que vocês querem que eu leve. E aí, as coisas boas, os irês vêm em nossas casas se nós estivermos tranquilos. Essa é uma imagem que eu acho linda dessa história, porque é assim que os irês dizem, nós não vamos à casa de Ajacadi, porque nós temos medo de Ajacadi. Ajacadi é furioso, nós não vamos nem à casa, nem vamos à rua de Ajacadi. Ou seja, o contrário também é fundamental. Se estivermos brandos, se a gente tiver leveza, né, os irês vêm em nossa casa. E é uma recomendação que a gente podia dizer é universal para Ifá. Ifá não recomenda que nós estejamos nervosos, não recomenda a histeria. Ifá não recomenda o desespero, recomenda o tempo todo a brandura, a leveza. E aqui em Oxemeji conta-se uma história maravilhosa, onde o estar sereno, estar calmo é fundamental para que as coisas boas nos visitem. Mas essa história de Jacadi é muito boa, ela é muito bonita, ela é muito bonita. A Jacadi é um personagem para nós, de um Odu tão importante, tão emblemático como esse, que é o Shemeji. Mas a história, a trajetória de Jacadi é uma trajetória que deve ser muito bem conhecida por todos nós, né? Porque ela é capaz de nos ensinar muito sobre brandura, sobre leveza, sobre saber que brigas a gente pode brigar, quais são aquelas que a gente não tem, porque algumas brigas a gente precisa brigar, não tem jeito, né? E são as brigas da metáfora, mas são as brigas metafóricas, tem algumas brigas que a gente tem que brigar, mas muitas delas a gente não pode, não deve, não tem que mexer palha, a gente não deve fazer nada, né? Tem uma coisa, Rodrigo, desculpe, mas tem uma coisa sobre a recusa de fazer a briga, a recusa de entrar no campo de batalha. Isso pode ser interpretado muitas vezes como covardia, como fraqueza, né? Mas a recusa de entrar no campo de batalha, ela pode muitas vezes ser entendido como inteligência, como ardil, né? Como uma forma sofisticada de entender que as coisas podem ser resolvidas com outros recursos e não com enfrentamento direto. Exatamente. E assim, e a gente está falando de vitória, é óbvio, né? Contando a história da Jacadi, então é que fica difícil da gente sair mesmo, mas a gente está pensando da vitória na luta, né? O confronto, mas não é só isso, né? Os adversários de Jacadi são muitos, não é? Por vezes é o chefe,
ou acordar cedo de manhã, não é? É não conseguir olhar para si próprio e entender as coisas, as qualidades e os defeitos e conseguir articular cada um da forma com que deve. Eu acho muito impressionante nessa história o impacto que a Jacadi tem nas pessoas. Porque assim, olha, o momento em que ele escuta os Ireis falando, ele é muito emblemático. Porque assim, olha só, é feita a artimanha, ele vai para o Orum. Por que eles fazem isso? Por que ele tem... Pô, olha só, o orixá dele todo dia pedia para os Ireis e escutava a mesma ladainha. Aí o pai vai lá e ele bota o pai para ouvir, para o pai entender qual é a dor que ele está tendo ali para ajudar ele próprio, porque o pai tinha pedido para ele ajudar o filho. E ele diz, eu tento todo dia, você está vendo a dificuldade? Está vendo? Os dois já sabiam disso. E ainda assim eles têm que levar ele. O que eu entendo por isso? Nem o orixá dele e nem o pai dele tinham coragem de falar com ele o que tinha que ser dito. Olha que situação difícil. Uhum. E olha que situação frequente. Uhum. Quantas pessoas a gente conhece assim? Em que a gente percebe que, por vezes, um conselho, um abrandamento ou um atiçamento mesmo podem botar a pessoa num outro patamar, colocar ela com uma outra capacidade de engajamento com a sua vida, e às vezes a gente não consegue chegar. Não consegue. Ou acha, não consegue porque tenta e não funciona, que é algo que acontece com a Jacadi, mas não consegue porque tem receio, porque acha que não vai ser ouvido. E possivelmente seja isso mesmo. Né? Eu não estou dizendo que as pessoas estão erradas em fazer isso, não. Eu estou constatando que existem pessoas, tá? E que não precisam ser pessoas que são sempre assim. Por vezes podemos ser qualquer um de nós durante algum período. Sim, né? Ou sobre algum assunto. Não é? Então, é a importância da gente saber escutar uns aos outros. Porque, em parte, o papel que Ifá faz na consulta oracular é esse papel de outro, mas é um outro qualificado. Tá? Mas é esse papel de outro. Muitas vezes as pessoas vêm consultar Ifá e saem sem ouvir uma novidade. Diz assim, cara, olha, você não me falou nada que eu já não soubesse. Mas a forma com que está encadeada, os aspectos que foram ressaltados, a maneira de enxergar a coisa estava diferente. E aí você percebe que a pessoa tem uma mudança qualitativa na sua forma de pensar. Quando me dizem isso, Rodrigo, quando eu numa consulta a IFA, a pessoa diz para mim, olha, mas eu já sabia isso. A resposta que eu dou pronta já é, mas eu não. Sim. Eu não sabia. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma expectativa, né? De ouvir coisas achando que a gente vai fazer adivinhação, que eu vou dizer o que ela tem no bolso. Exatamente. Cara, desculpa, não, o trabalho não é esse. O trabalho não é esse. Eu gostei de uma coisa que a Elaine escreveu aqui agora. A Elaine disse que é como o Elaine falou, que é como o Touro Ferdinando. É o Touro Ferdinando às avessas, né? Porque o Touro Ferdinando é fortíssimo, o Ferdinando ele pode fazer tudo, ele pode ser o maior dos touros de todos os tempos, mas ele opta por ficar debaixo da sombra da árvore com as flores do campo que ele gosta tanto. O Jacadi, a gente pode dizer assim, termina a história do Jacadi ele virando o Touro Ferdinando. Termina assim. E assim, gente, eu sou a Jacadi. Rogério é Jacadi. Exatamente. Vocês estão vendo são a Jacadi. Por isso que é interessante de ter. Eu acredito que talvez a gente possa fazer isso com quase todas. Mas algumas histórias de Ifá, elas saltam aos olhos quando você analisa elas, porque os elementos que estão ali dentro, eles são quase que universais. Sim. E a gente tende a pensar as coisas sempre em termos muito definitivos, né? A nossa intelectualidade tende a desejo universal, mas às vezes as coisas não são assim, ou seja, a gente vive essa história de Jacadi por vezes em átomos de segundos, minutos, pequenas circunstâncias que a gente vive cotidianamente. Então, assim, eu acho que um dos grandes ensinamentos dessa história é que a gente precisa qualificar nossas vitórias. Dizer assim, olha, eu preciso obter isso daqui, ou eu preciso conquistar determinada coisa, eu preciso passar em determinado concurso, eu preciso alcançar determinada posição, qualquer que seja. Mas isso, por vezes, não está dialogando com os outros elementos que estão acontecendo na vida. Né? Para usar uma figura bem batida aqui,
por vezes a gente quer sim casar e comprar uma bicicleta. E a gente não está ligando nisso. A gente marcou a igreja e ligou para Calói. Isso, cara, não vai funcionar. Não vai dar certo. É uma caricatura, é uma brincadeira, mas para ajudar a gente a operacionalizar isso no cotidiano. Porque Ifá não trabalha com a iluminação, sem nenhum demérito, para todas as tradições belíssimas que têm esses elementos, tá? Mas a gente não está buscando a iluminação, a gente não está buscando o sucesso absoluto e reconhecido pelo mundo inteiro. Nós buscamos as pequenas realizações que a gente acredita que todo mundo precisa. Que todo mundo precisa. E é muito interessante a história da Jacadi, porque depois que ele alcança essas realizações, não é? Porque ele começa a vencer os reis, começa a ganhar dinheiro, e aí ele entende que não é a luta. Eu imagino, se a gente fosse fazer assim, a continuação dessa história, pensar uma variação dela, eu diria, e aí ele conheceu uma pessoa e se casou, e constituiu uma família, e não passou mais fome, ele não teve problemas de saúde gravíssimos, ele continuou tendo prosperidade, e aí ele pensou, cara, pô, minha vida não pode ser aquela. Exatamente. Eu vou montar uma escola. Eu sou filho de Orumilá, eu sou devoto de Orumilá, eu devo buscar a sabedoria. E olha, eu nem sou um cara sábio, eu sou um cara muito bruto, mas eu tenho dinheiro. Aí ele forma uma escola, ele não vai ser o sábio, mas ele vai formar sábios. Ele vai pegar a capacidade operacional dele e botar a serviço. Tá? Não é que a gente tenha que criar coisas para os outros e desenvolver os outros, não, mas a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. Radicalizar um pouco o nosso pensamento, levar ele à raiz, dizer, cara, aonde eu tô em 30 anos? Eu faço muito esse exercício aqui em casa, é óbvio que saem caricaturas as mais absurdas, mas assim, pega um determinado argumento, uma determinada circunstância, radicaliza, faz a caricatura dela e me diz daqui a 20 anos como é que tá. Mas faz sem medo, deixa ficar feio na cabeça, porque é importante. A Jacadi é também um monstro. Ele é um herói, mas ele é um monstro também. É um monstro. E a gente tem que olhar essas coisas para que a gente possa fazer a devida reflexão das coisas que importam na nossa vida. Rodrigo, a Fernanda, num dado momento, ela comentou aqui que se sentiu aliviada porque você falou que todos nós, em algum momento, somos a Jacadi. E, Fernanda, olha só, eu quero dizer mais. Todos nós podemos ser a Jacadi a qualquer momento. E eu digo aqui para todo mundo ouvir, eu fui a Jacadi durante anos, não foi um momento, eu fui anos a Jacadi. A estupidez de a Jacadi, porque vamos falar, é um personagem estúpido. A estupidez de a Jacadi morava em minha cabeça, se sentava à sala e tomava chá e 5, entendeu? Então, assim, esse tipo de conduta, ela pode ser mais do que momentânea, ela pode se instalar de forma perigosa na vida das pessoas. E em um dado momento, e mesmo com acompanhamento de Ifá, em um dado momento a gente se dá conta que as coisas estão fora do lugar. E quando isso acontece, né, a gente tem que ter força suficiente para mudar. E é uma das coisas maravilhosas de Jacadi. Agora vamos combinar também, a Jacadi, se não teve amor e reconhecimento neste mundo, porque não tinha família, porque não tinha ninguém seu, queridos, a Jacadi era amado no Orum, porque seu orixá mexeu mudos e fundos, seu orixá foi a casa da morte. O orixá de Jacadi foi a casa da morte. Você não vai à casa da morte para poder pegar um torrão de açúcar. O orixá foi a casa da morte. O orixá se encontrou com o Egum do pai. O Egum do pai foi encontrar com o orixá do Jacadi, dizendo o que a gente faz. Olodumare disse que a Jacadi não seria derrotado. Exu vai dar seu jeito para ajudar a Jacadi. A Jacadi é uma criatura protegida, como poucas vezes você vê na história. Exu, Egum, Olodumare, não precisa de mais nada. E mesmo assim, sendo estúpido, né, a Jacadi não conseguia dar os passos. Se realizar. É impressionante, é uma história maravilhosa. E é isso, a Fernanda fez essa observação, eu quero muito insistir nisso. Fernanda está certa. Não é uma questão que diz respeito sequer ao fato de
um momento ou outro. Não, isso pode estar instalado em nossa vida. Sim. Que nós Modo não ato sejamos, contínuo. que nós não sejamos desse Odu, né? Mas está instalado de tal maneira que a gente sequer perceba, né, os problemas com os quais nós temos que lidar cotidianamente. Sim. São as armadilhas que nós caímos tão E aí a gente, né, volta aqui para o grande provérbio de Oshemeji, que causa muito espanto muitas vezes, mas que a gente pode, a partir dessa história, entender ele melhor, que é perdendo se ganha. Perdendo se ganha. Existem momentos, existem coisas que a gente precisa perder para poder crescer, tá? E existem coisas que a gente precisa não obter para conseguir viver bem. Só que a gente às vezes não entende isso. Alguém falou aqui a questão do mundo cotidiano, das cobranças que a gente faz, é isso. É isso. Não é a necessidade do eterno, da eterna desconstrução. É essa luta de Ajacadi, que em determinado momento não sabe por que ele está brigando com o motorista do ônibus, como se o motorista do ônibus fosse o responsável por toda a desgraça da vida dele. O cara entrou no modo de Ajacadi, partiu para cima. E partiu com vontade, ganha. Mas vai ganhar o quê? Vai chegar aonde? Vai ganhar para quê? Entende? Uma história que fala da qualidade da nossa vida. A qualidade da vida que a gente deseja viver. Que, em última instância, é o projeto. O projeto é esse. E Fá ensina pra gente, queira viver uma vida boa. Ponto. Não, mas eu queria viver uma vida boa naquela determinada circunstância. Talvez não seja possível. Não seja essa. Eu queria viver naquela outra. Talvez não seja possível. Porque essa questão dos resultados, e aí é um entendimento meu, eu acredito que os babalaús que nos assistem possam concordar. O resultado é um termômetro pra gente da prosperidade do caminho. Por vezes nós não obtemos um resultado porque os nossos orixás, esses que nos protegem, estão trabalhando muito para com que a gente não obtenha aquilo dali. Eu uso sempre uma figura, mais uma caricatura, dizer assim, a Mega Sena. A Mega Sena. Minha mãe já vive dizendo que eu sou um homem de sorte, que eu devo jogar na loteria. Eu jogo na loteria, acerto 3 números. Os outros 3 números que eu erro por 3 números. Isso é o meu ori dizendo para mim, seu orixá queria te dar uma fortuna, mas se você fizer isso, se ele te der isso, você se acaba. Vou te dar não. E eu tenho que agradecer, cara. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porque de outra forma, eu estaria trabalhando, ainda que eu não soubesse disso, ainda que eu fosse inocente nesse processo, eu estava trabalhando para a minha desconstrução. Sim. E é isso que fazia... O quanto isso seria capaz de destruir um destino. Né? Uma vitória, uma conquista extraordinária, mas ser capaz de destruir um destino. A gente tem que estar muito preparado. E isso é fantástico. Essa história da loteria, ela pode ser uma imagem... Não, é uma brincadeira, tá? Eu peço sempre que meu ori deixe rolar essa... Mas essa é uma imagem ótima, porque é isso. Vamos jogar a loteria com o interesse de ganhar. Então, e se ganhamos? O que fazemos em nossas vidas? Eu sei o que vou fazer na minha vida, eu vou tirar férias, vou fazer isso. Se a gente não tiver preparado, a gente pode destruir um destino que está sendo construído com sacrifício, com interesse, com inteligência. Né? Ou mais de um, né? Ou mais de um. E aí a gente pode simplesmente jogar isso fora. Então, a gente realmente tem um compromisso, né, no Aie, um compromisso com o mundo, que é um compromisso conosco, um compromisso com os outros, mas um compromisso com o mundo e um compromisso com o Orum, um compromisso com os nossos mortos, um compromisso com o nosso orixá, né, um compromisso com o Exu sempre, e com os orixás de forma geral, um compromisso com o Exu sempre. Esses compromissos, né, fazem com que nosso ori seja capaz de fazer boas escolhas e se conduzir bem no Aie, se conduzir bem nesse mundo, porque do contrário nada faz sentido. Para quem deu 1 ou 2 passos dentro desta religião ou dentro deste conhecimento, não pode pensar diferente. Não, assim, já não está mais autorizado a pensar diferente. Já viu o suficiente para saber que trata-se disso. Nós precisamos ter muita responsabilidade com o nosso destino. Né? É isso aí. Uruboia. Rogério,
Borubó e Buxixé, né? Borubó É e isso, Buxixé. né? Fiquei feliz de Gente, ter contado a história de Jacadi. Essa olha, história é essa história maravilhosa. Olha, gente, você não tem noção, a gente já contou essa história de formas cinematográficas. Porque o estudo de Ifá é complicado. Ou seja, vê, a gente fala de material, a gente fala de livro, né? Só um parênteses antes da gente fechar. Né? A gente já catou muito material. E aí, primeiro você tem que conseguir o material. Depois você precisa saber se aquele material tem qualidade. Aham. Não é? E aí, depois que você sabe, aí você precisa pegar o material, estudar o material, por vezes num outro idioma. Então, assim, a tradução, não é, desse verso, dessa história da Jacadi, foi muito interessante, porque assim, do inglês tinha alguns pedaços ali que a gente tentou encaixar. Então, cara, o que aconteceu aqui? Ele caiu no chão ou ele caiu no ar? Porque parece que Exu parou o tempo aqui, cara. Exato. Não é? E aí depois você volta, você lê, você pega uma pô, cara, não era isso, é porque isso aqui significa outra coisa, pá, e você vai elaborando. Tá? E é por isso que a gente, por causa desses traumas, que a gente sempre volta a falar do material, não tem português, que é difícil e tal, que era importante publicar. Né? Porque é uma trajetória de construção mesmo, de buscar não só materiais, o pessoal fala muito de livro aqui, mas, gente, mas olha só, pessoalmente, tá? Eu sou formado em filosofia, estudar, ler é uma coisa cotidiana para o Rogério, muito mais até. Mas assim, a gente não nos formamos só com isso, como uma bala hoje. É Né? Tiveram claro. pessoas muito importantes, porque o contato, vocês estão vendo, a gente está falando, a história da Jacadi fala sobre pessoas. Sim. Tá? As pessoas são muito importantes. Tá? E muitas delas foram cruciais para que a gente pudesse corrigir, né? Botar o óculos correto para ler essas histórias E aqui. Tá? Rodrigo, para falar das pessoas, a gente sempre agradece todo mundo e tal. Eu queria muito agradecer, eu e você, as APTBs todas que estão aqui. Eu estou vendo essa gente toda, Laura, Bia, Fernanda, Elaine, Clara Zúñiga, desculpe, eu não me lembrava, a Ariqué que está aqui. Muito obrigado vocês estão sempre com a gente, muito obrigado. Rafaelito entrou agora. Rafael, beijão para você, grande abraço. Acabamos agora a live, falamos de Jacadi, depois você dá uma olhada lá. Mas olha, eu queria agradecer as APTBs que estão sempre com a gente, sempre acompanhando a gente. Antônia, que está sempre com a gente, Antônia. Muito obrigado, viu? A gente faz esse trabalho porque a gente ama muito, a gente gosta muito dessas coisas. E se de alguma maneira a gente pode pensar juntos e pensar nesse momento que a gente está dentro de casa, sem sair de casa, pensar em Fá e de alguma maneira compartilhar isso com vocês, olha, isso só nos traz felicidade. Um beijo a vocês, a PTBs. A Carita está aqui. Um beijo para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Rogério, é isso então. É isso. Borobó e Buxixé. Vamos lá, gente. Borubó e Buxixé, muito obrigado. Tá? Curtam, compartilhem o nosso vídeo, dá uma olhadinha no YouTube, a gente está botando lá também alguns conteúdos legais. Tá? Gente, muito obrigado. E Baxé. E Baxé.